Hoje, a gente vai mergulhar em um assunto super importante: as medidas de tendência central e de dispersão. Este é um tema essencial do módulo de Planejamento Estratégico e Marketing Experience, ministrado pelo professor Dr. Francisco Lorenz. E olha, para futuros contadores e administradores, dominar isso aqui é sem dúvida uma ferramenta poderosa para tomar decisões muito mais inteligentes. Vamos ver como isso funciona na prática? Então, vamos direto para um caso real. A missão é a seguinte: decidir onde abrir uma nova loja. Temos duas opções, o município A e o município B. O que a gente vê na tela é um retrato da distribuição de renda das famílias em cada um desses lugares. À primeira vista, podem parecer só um monte de pontos num gráfico, né? Mas para um gestor, cada um desses pontos conta uma história. Uma história sobre oportunidade e também sobre risco. E é aqui que o desafio começa de verdade. Olhando assim, de bate-pronto, em qual desses mercados a aposta seria melhor? Como é que a gente transforma esses dados brutos numa decisão de negócio que seja não só inteligente, mas também segura? É exatamente esse quebra-cabeça que vamos montar e resolver juntos agora. Para começar a desvendar esse mistério, vamos pelo começo. Claro, buscando as nossas primeiras pistas para entender o coração de cada mercado. E para isso a gente usa as medidas de tendência central. Elas vão ser o nosso primeiro ponto de referência. A primeira ferramenta, e com certeza a mais conhecida de todas, é a média. No mundo dos negócios, o que ela representa? Bom, ela é a renda típica, o poder de compra médio de uma família em cada uma dessas cidades. É o nosso ponto de partida para ter uma ideia do potencial de faturamento que existe ali. Logo depois, vem a mediana. Pensa nela como o verdadeiro centro geográfico dos dados. Se a gente colocasse todas as rendas, da menor para maior, em uma fila, a mediana seria aquela que está exatamente no meio do caminho. A grande vantagem dela, ela não se abala muito com valores super altos ou super baixos. É mais estável. E para fechar esse trio, temos a moda. A moda é bem direta. Ela nos mostra qual é a faixa de renda mais comum, aquela que aparece mais vezes. Para um negócio, isso é ouro. Pode ser um sinal claro de qual é o principal segmento do mercado, ou seja, o maior grupo de clientes em potencial. E aqui, nosso primeiro resultado concreto. Olha só que interessante. O município A tem uma renda média de quase R$ 2.900. Já o município B fica ali, em pouco mais de R$ 1.700. Olhando só para esse número, a decisão parece fácil, não parece? O município A, claro, soa bem mais próspero. Ah, mas é exatamente aqui que a análise de um bom gestor se aprofunda de verdade. Confiar cegamente na média pode ser um risco estratégico enorme, porque esse número, por mais útil que seja, muitas vezes esconde realidades bem diferentes por trás dele. E é agora que a nossa análise fica realmente interessante. Para entender de verdade o que acontece nesses mercados, a gente precisa olhar para além do centro. A gente precisa medir o quão espalhados ou quão consistentes são esses dados. Chegou a hora de falar sobre dispersão. Dispersão, no vocabulário dos negócios, essa palavra é quase um sinônimo de previsibilidade. Sabe, uma dispersão baixa significa que o mercado é estável, previsível. Já uma dispersão alta, bom, aí o cenário muda. Significa um mercado volátil, com grandes altos e baixos e, consequentemente, com um risco bem maior. Então, vamos pegar agora as nossas ferramentas de detetive, aquelas que vão revelar o que está escondido por trás da média. Elas vão nos dar a verdadeira dimensão do risco e também da oportunidade em cada uma das cidades. A primeira ferramenta é a amplitude total. É a mais simples de todas, sem complicação. É só pegar a maior renda e subtrair a menor. Ela nos dá uma primeira impressão, bem rápida, sobre os extremos de cada mercado. E olhem só essa diferença, é gritante. No município A, a distância entre a renda mais alta e a mais baixa é de apenas R$ 110. No município B, essa diferença explode para R$ 1.700. Essa aqui é a nossa primeira grande pista de que esses mercados são, na verdade, mundos completamente diferentes. Agora, vamos para a ferramenta mais poderosa que a gente tem para isso, o desvio padrão. O que ele faz? Ele nos diz, em média, o quão longe cada família está da renda média geral. Traduzindo, um desvio padrão baixo significa que a maioria das pessoas tem uma renda parecida com a média. Um número alto significa que as rendas estão muito, mas muito espalhadas. O cálculo em si pode até parecer um pouco intimidador, mas a lógica por trás dele é o que realmente importa. Basicamente, o que estamos fazendo é medir a distância de cada família até a média. Depois, elevamos ao quadrado para evitar que os números se anulem e, no final, tiramos uma espécie de média dessas distâncias. O objetivo é chegar em um único número que nos diga quão consistente é esse mercado. E aqui está, o momento da grande revelação.
Olhem para essa diferença no gráfico. É impressionante. O desvio padrão no município A é minúsculo, quase R$ 38. Enquanto isso no B é gigantesco, passa de 668. O que isso nos diz? Tudo. O mercado A é incrivelmente homogêneo. Já o B é extremamente volátil. E como o material de referência de Triola nos lembra, é exatamente essa a função do desvio padrão. Ele quantifica essa distância. Ele transforma aquela ideia abstrata de espalhamento em um número concreto, um número que a gente pode usar para comparar e, o mais importante, para decidir. E para fechar a nossa caixa de ferramentas, temos o coeficiente de variação, o famoso CV. Por que ele é tão importante? Porque, como vimos, as médias dos dois locais são bem diferentes. O CV coloca o desvio padrão em perspectiva, nos dando um percentual. Isso permite uma comparação justa de maçãs com maçãs para a gente ver qual mercado é relativamente mais arriscado. Certo? Agora que temos todas as ferramentas na mesa, é hora da verdade. Vamos voltar ao problema inicial e dar o nosso veredito. Mas dessa vez não vai ser com base em achismo ou intuição, e sim com base em dados sólidos. E este painel, nossa, ele resume tudo de forma brilhante. O município A tem a maior renda média, sim, mas o que realmente salta aos olhos é a sua consistência, com um CV de apenas 1,32%. É um mercado de baixo risco. Já o município B, com o CV de quase 39%, é o completo oposto, imprevisível e bem mais arriscado. Ok, mas o que isso significa na prática? Bom, o município A é o cenário perfeito para um negócio que depende de volume e consistência, como um supermercado, por exemplo, ou uma loja de produtos do dia a dia. Já o município B, com essa grande desigualdade, pode ser o lugar ideal para um negócio de nicho. Pense numa loja de artigos de luxo, que mira justamente naquelas poucas famílias com uma renda muito, muito alta. Então, no fim das contas, a grande lição é esta: a média é só a pontinha do iceberg. A verdadeira massa de risco e também de oportunidade está toda submersa. E a gente só consegue enxergar o que está ali embaixo com as medidas de dispersão. Ignorar isso é como navegar em um mar cheio de icebergs de olhos fechados. Uma hora, o problema aparece. E a gente termina com essa reflexão. No final, não existe uma escolha certa ou errada entre A e B. A melhor escolha sempre vai depender da estratégia do negócio. Agora que os dados nos contaram a história completa, a verdadeira pergunta que fica é: qual tipo de risco faz mais sentido para cada objetivo?